Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia, que hoje está te convidando para uma reflexão muito importante. A reflexão sobre mito e ciência, a diferença ou as diferenças, e as semelhanças entre mito e ciência. Quando a gente fala mito e quando a gente fala ciência, é comum as pessoas pensarem que não existe nada a ver entre uma coisa e outra, mas nós temos que fazer uma análise mais profunda desses dois itens. E se você olhar aí na nossa tela, nós temos a imagem de uma figura que representa uma construção arquitetônica da Grécia Antiga. E por quê? Exatamente porque na Grécia Antiga nós temos as construções do mito, da ciência e da filosofia. Três formas de conhecimento construídas desde a antiguidade e cujo berço está lá na Grécia Antiga. A Grécia Antiga é uma nação de grandes cientistas, de grandes filósofos e também de grandes construtores de mitologia. E vamos ver então o que a mitologia tem a ver com a ciência. Bem antes da construção do pensamento científico, o pensamento mitológico evoluiu. E por quê? O pensamento mitológico evoluiu como uma necessidade de explicação do mundo. O homem sempre quis uma explicação do mundo. Ele sempre sentiu necessidade de explicar o mundo que o envolvia. Exatamente porque esse mundo se mostrava misterioso e até, muitas vezes, ameaçador. Quando o homem se deparava com grandes fenômenos da natureza, como relâmpagos, trovões, tempestades, ele se via diante de uma grande ameaça e o homem precisava de explicações. Então, como o conhecimento científico ainda não era evoluído, criava-se construções mitológicas para dar as explicações de que o homem necessitava. Mas essas explicações não eram explicações quaisquer, eram explicações que exerciam convencimento no indivíduo e na comunidade, obviamente. E esse convencimento exercia um domínio. Dessa forma, então, todos se sentiam satisfeitos com as explicações mitológicas. Com o passar do tempo, o conhecimento científico foi evoluindo e, a partir daí, a ciência foi banindo o mito, como quem dissesse, não precisamos mais de você, agora temos uma explicação melhor. Vejam só aí a palavra explicação, temos uma explicação melhor. Então a ciência surge para dar explicações também, como o mito fazia, dar explicações. E as explicações da ciência eram explicações quaisquer? Também não, eram explicações que exerciam um convencimento. E exercendo um convencimento, exerciam o quê? Domínio. Exatamente como o mito. Explicação, convencimento, domínio. Então, olha aí a função se repetindo. No mito, nós temos a tríade: explicação, convencimento, domínio. Agora surge a ciência com a mesma tríade: explicação, convencimento, domínio. Então, a função que a gente vê no mito, a gente vê se repetir na ciência: explicação, convencimento e domínio. Sendo assim, nós perguntamos: qual é a diferença, então, entre o mito e a ciência? Se a ciência está se comportando da mesma forma que o mito. Como a ciência pode dizer ao mito, então, não precisamos mais de você, se ela está se comportando da mesma forma que ele? Bem, simplesmente nós temos uma diferença em relação ao método. E que método é esse? O mito, ele está lidando com a subjetividade. Ele lida com o emocional.
E a ciência está lidando com a objetividade, com o racional. Portanto, a mitologia não vai se importar com provas, enquanto a ciência vai trabalhar com provas o tempo todo. A mitologia não vai se importar em fazer observações, experimentações, induções, deduções, reflexões, cálculos, medições, nada disso. Tudo isso são critérios do método científico e não do pensamento mitológico. Então, o que nós temos na mitologia é uma história que é fantasiosa, que não tem compromisso com fatos reais, porém, o sentido que ela traz para nós, este sim é real. Dessa forma, nós não podemos acusar o mito de ser algo fora da realidade, porque o mito fala sim de uma realidade. Ele usa uma história fantasiosa, mas para falar de uma realidade presente na vida comum das pessoas. Um exemplo disso, lá na Grécia Antiga, nós temos lá o mito de Narciso. Como é que é o mito de Narciso? Narciso era um jovem que se apaixonou pela sua própria imagem, refletida nas águas de um lago. E ele se achou tão belo quando ele viu sua própria imagem refletida nas águas de um lago, que não parava de olhar para ela. Não conseguia parar de vislumbrar sua própria imagem. Havia uma ninfa, uma entidade mitológica, chamada Eco, que era apaixonada por Narciso e que morreu de desgosto, porque Narciso não tinha olhos para Eco, somente para sua própria imagem. Isso é uma história real? Não, é uma história fantasiosa. Mas esse comportamento adotado por Narciso, ele é real? Ele é real. Existem muitas pessoas que têm esse mesmo comportamento, que são vislumbradas na própria imagem. Pessoas que vivem da própria imagem. Pessoas que não conseguem parar de idolatrar a sua própria imagem. É o que se chama de narcisismo. Então, vocês podem ver que o mito ele fala de coisas da realidade através de histórias fantasiosas. Dessa forma, o mito está apelando sempre para o emocional. Ele não usa o método científico da sistematicidade e do rigor, mas nem por isso ele deixa de dar explicações convincentes e dominantes sobre a própria realidade. Portanto, mito e ciência são discursos complementares na vida do ser humano. Se você gostou da nossa explicação, dê um like aí para a gente. Faça sua inscrição no canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. Muito obrigado pela sua companhia. Aguardamos você no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço e tchau, tchau.